Salve, salve galera da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma aula aqui para Guarda Municipal de Caxias do Sul. Para quem não me conhece, sou o professor Luiz Ramos, professor de Direito Penal, Processual Penal e Legislação Especial aqui da Implacável Concurso e também sou guarda municipal há mais de 10 anos, aí sendo guarda municipal aqui no estado do Paraná, beleza? Então hoje, senhores, vamos fazer uma aulinha para vocês aí de Direito Penal, parte geral, específico aqui para Caxias do Sul, específico para a banca de Caxias do Sul, beleza? Obviamente, né, essa aula já está dentro da plataforma, uma aula muito mais completa, então o que eu vou passar para vocês são principalmente os princípios, né, desde o princípio da anterioridade, os princípios da relação de causalidade, enfim. Eu vou tentar abordar aqui alguns temas relacionados ao direito penal que com certeza absoluta vai cair na sua prova. E com novidade, saiu um número de inscritos, que irão fazer essa prova da Guarda Municipal de Caxias do Sul, totalizando 4.518 candidatos para essa prova de Caxias do Sul. Comenta aqui embaixo, senhores, comenta aqui embaixo se você acha que foi muitas pessoas, muitos candidatos ou não, ou ainda dá para sonhar com o primeiro lugar. Senhores, no meu concurso, tá? Vou falar a minha experiência, no meu concurso eram 10 mil candidatos. Dá aquele desânimo, dá aquele aperto, com certeza. Nós somos seres humanos, galera. Né? Obviamente, você olha para o seu amiguinho do lado e fala, pô, ali ele está mais capacitado, ali ele sabe muito mais do que eu. Tá? Isso aí é um sentimento natural, tá? Um sentimento natural de todos os candidatos. Se você está aí com 4.518, pô, não vai ser a minha vez, esquece isso daí, tá? Se eu conseguir, lá em 2012, eu descarregava caminhão, tá bom? Antes de entrar na faculdade, antes de entrar na Guarda Municipal, eu descarregava caminhão e consegui a minha vaga, tá bom? Consegui a minha vaga, porque eu me dediquei, eu fui, estudei e achei que isso era possível. A limitação, e realmente a limitação, só está na sua cabeça, tá bom? Esse sentimento é normal, pode ficar tranquilo, normal, tá? De 10 mil pessoas, eu fiquei ali entre os 30 primeiros, tá? Então, e vários amigos meus também conseguiram aí ficar entre as primeiras colocações. Mas por quê? Dedicação, tá? Dedicação. Inclusive, tá? Eu moro aqui em Londrina, no Paraná, quase com divisa com São Paulo. Eu vou pessoalmente, sim, eu vou pessoalmente. Eu vou pegar um avião e vou para Caxias do Sul falar com vocês na porta da prova, beleza? Combinado? Então, o Implacável Concurso está fornecendo isso para vocês gratuitamente, tá? Nós, da Implacável Concurso, vamos estar em Caxias do Sul, na porta da prova. E coloque aqui debaixo aonde você vai fazer essa prova, tá? Para nós verificarmos qual vai ser a maior faculdade ou o maior colégio, para nós estarmos lá, toda a equipe do Implacável Concurso, lá na frente. Inclusive, eu vou estar pessoalmente aí com vocês, gratuitamente, de graça, fazendo aquela revisão de porta de prova que só vocês conhecem, que a Implacável Concurso fornece gratuitamente para todos. Não precisa ser aluno do Implacável Concurso, tá? Então você que vai prestar essa prova de Caxias do Sul, nós da Implacável Concurso vamos estar lá na porta da prova, fazendo, relembrando, né? Porque vocês já vão ter estudado, relembrando, tá? Relembrando tudo o que vai cair na sua prova. E pode colocar, vai no Instagram da Implacável Concurso e verifica os meus vídeos lá. Tem questão que eu dei na porta da prova. O candidato abriu o caderno de prova e já verificou ali o que eu tinha acabado de falar. Caiu aí na prova, beleza? Então é de suma importância. Mas, Ramos, eu não estou tão preparado, eu não estou tão confiante. Não tem problema, também pensamos nesses alunos. No dia 14, no dia 13, melhor dizendo, no sábado, nós vamos estar com uma revisão ao vivo. Mais de 10 horas de revisão, com todos os professores, tá? Todos os professores do Brasil inteiro. Todos os professores vão estar reunidos ao vivo fazendo essa revisão. Mas para essa revisão, você vai ter que entrar lá no site da Implacável Concurso e adquirir um preço simbólico, tá? Um preço simbólico realmente para você ter essa qualidade de ensino que a Implacável Concurso faz. Se você não conhece a Implacável Concurso, somos a único curso e o maior curso só para guardas municipais. Não é polícia militar, não é tribunais, é somente para guarda civil
municipal. Então, todos os professores aqui são especialistas em guardas municipais, beleza? Então, coloca na sua agenda aí, dia 14, melhor dizendo, dia 13 no sábado, um dia antes da prova, no dia 13 no sábado, 10 horas de revisão, beleza? Vai dar mais de 10 horas, eu sempre falo um pouco a mais. Inclusive, no sábado eu vou estar em Caxias do Sul, tá? Eu vou fazer a transmissão dentro de algum hotel aí, tá? Já me recomendo algum hotel bom aí para me hospedar e que tenha aí uma internet boa, porque eu vou estar ao vivo já direto de Caxias do Sul, beleza? Então, ao vivo, no dia 13, todos os professores do Brasil inteiro, ao vivo, na plataforma da Implacável Concurso. Então, você vai ter que acessar lá o site da Implacável Concurso, ou acesse o Instagram da Implacável Concurso e adquira essa revisão, tá bom? Adquira essa revisão que com certeza absoluta vocês vão gostar, beleza? E no dia 14, já no dia da prova, eu vou chegar mais ou menos aí 1h30, 2 horas antes na porta da prova, para no gogó mesmo, tá? No gogó mesmo, dar aquela passada e relembrar vocês tanto direito penal, tanto direito administrativo, direito penal parte geral e parte especial, legislação especial. Nós vamos passar muita questão gratuitamente para vocês, tá bom? Então, no dia 13, lá dentro da plataforma, então corre lá, adquire, porque o primeiro lote já esgotou. Estamos no segundo lote, beleza? Estamos no segundo lote, mas é um valor irrisório, tá? É para sua aprovação mesmo. São 4.518 candidatos. É somente para sua aprovação, beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo para a tela aqui para nós fazermos esse início aqui de Direito Penal. Caxias do Sul, revisão de Direito Penal. Ramos, não entendi nada ainda de Direito Penal. Calma, vou explicar de um jeito aqui agradável para você, beleza? Ah, mas eu já estou avançado no Direito Penal. Mesmo assim, fique aqui que com certeza alguma coisinha ou outra você vai relembrar. Vem aqui. Lá no edital dos senhores, vai ter lá desde o artigo 1º, ele começa lá do artigo 1º ao artigo 13, tá bom? Então eu vou tentar fazer em 2 aulas aqui de 30 minutos, para não ficar muito longo também, beleza? Então vamos fazer aqui desde o artigo 1º, 2º, e eu vou explicar principalmente as pegadinhas aí que a banca vai tentar fazer com você com certeza absoluta. O direito penal, volta para mim aqui. O direito penal nada mais é que um direito sancionador, né? Eu preciso aplicar penalidades aos indivíduos, tá? Então nós, como sociedade, nós precisamos do direito penal. Por quê? Nós não conseguimos ainda viver em sociedade. Ah, Ramos, é isso? Sim, infelizmente nós não vivemos em sociedade. Imagina só se nós tirarmos as leis. Não tem mais lei. A partir de hoje, não tem mais lei. Todo mundo vai viver no bom senso. Você acha que daria certo? Pensa comigo. Acha que daria certo? Eu acho que não, tá? Eu acho que não daria certo. Nós não conseguimos viver em sociedade. Precisamos do quê? De regras. Mas essas regras eu preciso expor a vocês como se fosse um jogo. Concorda comigo? Bom, meu Corinthians tá mal pra caramba, né? Meu Corinthians tá mal pra caramba no Campeonato Brasileiro. Tá horrível, né? Mas é como se fosse um jogo de futebol. Primeiro eu exponho as regras para depois eu cobrar essas regras. É isso que já fala aqui o artigo 1º. Anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então você só pode punir o indivíduo depois que a lei entra em vigor, né? Logicamente nós temos aí a vacatio legis, né? Que é aquele tempo entre a promulgação dessa lei e quando ela entra em vigor. Então sempre coloca na cabeça de vocês, a partir do momento que a lei entra em vigor, aí ela começa a valer, beleza? Nós temos aí o vacatio legis, algumas leis precisam ter um tempo para entrar em vigor, tá? Mas isso normalmente não cai para vocês. O que vai cair é anterioridade da lei e suas exceções. Tem exceção? Tem exceção e eu vou explicar também na aula de hoje. Então, a anterioridade da lei está lá, no artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Mas como que cai isso? Cara, vai cair principalmente, tá? Quando a sociedade repugna uma certa atitude. Mas nem sempre aquela atitude ela é criminosa, tá bom? Por quê? Eu preciso ter necessariamente essa lei escrita. Eu preciso ter uma lei formal e material. Lembra lá da aulinha de direito penal? Né? A diferença de lei formal para lei material.
Por quê? Ele pode colocar aí uma situação que a sociedade já recrimina, mas ainda não é lei. Por exemplo, já fica isso em prova também, tá bom? Por exemplo, vou chutar um exemplo aqui, tá? Um indivíduo, um homem de 80 anos, mantém relação sexual consentida, tá? Consentida, com uma menina de 15 anos. Isso é crime? Todo mundo vai, pô, nossa, 80 anos, uma menina de 15, obviamente que é crime. Não, não é crime. Eu estou falando de uma relação sexual consentida. Ela quis, tá bom? Então, não é crime. Em que pese, cause um alvoroço, cause, nossa, uma repugnância por parte de certas pessoas. Mas nós temos que analisar aqui a letra fria de lei. Se não consta no nosso ordenamento jurídico, especificamente aqui dentro do direito penal, um crime relacionado a isso, um crime formal relacionado a isso, nós não podemos falar que isso é um ato criminoso, beleza? Então, por isso que a anterioridade da lei é muito importante. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então, faz parte, inclusive, dos princípios, né? Seja o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. Então, está dentro dos princípios o princípio da anterioridade da lei. Vamos lá. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de ser crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Estamos aqui diante do quê? Diante do abolitio criminis. Então, eu posso ter um crime em determinado ano e essa conduta não ser mais crime. Por exemplo, o crime de adultério. Então, trair a esposa era considerado crime. Mas a sociedade vai evoluindo e deixou de considerar isso crime. Houve o quê? O abolitio criminis. Deixa de ser crime. Então, se vier uma lei falando que não existe mais isso, também tudo. Mas se eu já esteja preso, cessa também a sua condenação. Então é isso que o artigo 2º vem falando. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior. Então eu tenho uma lei aqui, por exemplo, 2006, falando fui condenado, mas em 2007 deixou de ser crime. Se deixa de ser crime, cessa também, em virtude, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, eu tenho o abolitio criminis. Por isso que é muito importante o legislador verificar essa lei penal no tempo. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo que aquilo lá não é mais crime, eu tenho que verificar quem já foi condenado. E se ele está preso, ou se ele está pagando qualquer tipo de penalidade, cessa também em virtude todos os atos da sentença condenatória. Beleza? Lei excepcional ou lei temporária. Isso daqui despenca. Vou até fazer um sinal aqui. Despenca no seu concurso, tá bom? Lei penal ou lei temporária. Porque ele é uma exceção, tá bom? É uma exceção. Nós verificamos que a lei não retroage. Concorda comigo? A lei não pode retroagir. Mas, nesses casos aqui, que eu vou explicar para vocês, aí a diferença também de lei excepcional para lei temporária. A banca normalmente quer confundir, quer colocar como lei excepcional uma lei temporária e uma lei temporária como lei excepcional. Lei excepcional, eu não tenho tempo de início nem tempo de fim. Bizu, é isso, tá? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se o fato praticado durante a sua vigência. Mas vamos lá. Vamos lá. Lei excepcional. Então, eu não tenho início e também não tenho fim. Por exemplo, o caso da pandemia. Eu tinha consciência, se eu tivesse uma legislação que tratasse só sobre a pandemia. Quando iniciou a pandemia? Não sei.
quando vai terminar ou quando terminou a pandemia? Eu também não sabia, tá bom? Então, é lei excepcional. Muito fácil também. Lei temporária, vai pela nomenclatura. Tempo. Se é lei temporária, necessariamente eu tenho tempo de início, eu tenho tempo de fim. Lei excepcional. É excepcional. Eu não sei. Eu não sei quando é o início e também não sei quando é o fim. Mas, Ramos, e se eu praticar um fato dentro da lei excepcional ou dentro da lei temporária? Correto? Correto. E acabou a excepcionalidade ou acabou o tempo da lei temporária. Por exemplo, no caso lá da Copa do Mundo, né? Então vamos supor, a lei da Copa do Mundo foi, salvo engano, em 2012. Então, vamos supor que é desde, deixa eu voltar aqui para a telinha, 1/1 de 2012 a 31/12 de 2012. Eu cometi um fato no mês 6. Beleza? É considerado crime? Sim, na lei temporária, tá? Na lei temporária. É considerado crime? Sim, está dentro da vigência. Mas eu fui processado e fui julgado no mês 2 de 2013. Já cessou a lei temporária. Vou responder mesmo assim? Sim, vai responder mesmo assim. Por mais que a lei temporária acabou, não existe mais, irá responder. E a lei excepcional? Também, enquanto durar a excepcionalidade, beleza? Também vai responder. Cessou a excepcionalidade. Então, por exemplo, tem pessoas que estão sendo julgadas agora de algo que fez lá na pandemia, beleza? De algo que fez na pandemia. Mas já acabou a pandemia. Será processado e julgado de igual forma. Então, uma exceção também à regra. Tempo do crime. Também cai, despenca para vocês aí, tempo do crime. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado, tá bom? Teoria, vou colocar aqui para vocês, deixa eu só apagar aqui, para ficar mais limpo e vocês entenderem. Por quê? Aqui, estamos diante da teoria da atividade. Beleza? Porque quando nós chegarmos, volta aqui, quando nós chegarmos ao lugar do crime, muda essa teoria, tá bom? Muda essa teoria. Então, se falar sobre tempo do crime, estamos diante da teoria da atividade. Onde no momento da ação ou da omissão praticou aquele crime, tá bom? Isso acontece muito naqueles exemplos em um menor de 17 anos, faltando algumas horas para completar a maioridade, lembra? Alguém que já fez concurso sabe disso. Faltando algumas horas, pega o seu armamento de fogo e dispara com a intenção de matar, dispara o seu armamento contra A. A não morre no local, não morre no exato momento do disparo, morre somente no dia seguinte, enquanto o autor já tinha 18 anos, tá bom? Então, quando ele será responsabilizado? De acordo com a teoria da atividade, segundo para o artigo 4º, será no momento da ação da omissão. Então, se no momento da ação da omissão ele tinha 17 anos e quase 18 anos, ele vai responder como menor de idade e não como maior de idade. Teoria da atividade. Isso muda muito quando eu falo de lugar do crime. Por isso que as bancas gostam de fazer essa pegadinha. Territorialidade. Também cai, e eu vou explicar como que cai isso daqui. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados ou regras internacionais, o crime cometido no território nacional. Cometendo no território nacional, aplique-se a legislação do território nacional, do Brasil, beleza? Mas existe exceção? Sim, e isso que cai na sua prova. Para efeitos penais, eu não estou falando de efeitos administrativos, tá? Efeitos penais, ou cíveis, né? Efeitos penais considera-se como extensão do território nacional. As embarcações, aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Pode estar lá no Japão, pode estar na Europa,
bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É assim que cai, tá? E a banca, principalmente se tratando de guarda municipal, aqui eu não estou falando, tá? De concursos um pouco mais complexos, quais sejam da magistratura, seja da promotoria, seja da defensoria pública, é diferente, cai de forma diferente, tá? Eu analiso provas, o meu hobby é analisar provas, tanto de guardas municipais como outros cargos, tá bom? Para guardas municipais, ele vai fazer a literalidade da lei, tá bom? Ele vai colocar lá, aplica-se a lei brasileira em qualquer crime cometido no território nacional, extensão, seja embarcações, seja aviação, beleza? Contra o presidente da República, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É isso que cai. Vai cair a literalidade do artigo 5º, parágrafo 1º, 2º e 3º, beleza? Agora, magistratura, algo um pouquinho mais relacionado a isso, aí não cai. Aí não cai a literalidade da lei. Vai cair doutrina, beleza? Mas para vocês, de Caxias do Sul, esquece doutrina neste momento. E também aplicava a lei brasileira nos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquela em pouso no território nacional. Então, cuidado também. Ah, mas se a aeronave ou é uma embarcação estrangeira, se estiver no território nacional, ou no espaço aéreo correspondente, ou porto, ou mar território do Brasil. Também aplicado à legislação brasileira. Lugar do crime, que é lá o artigo 6º. Aqui também é a teoria, cuidado com essa teoria, da ubiquidade, ou mista. Por quê? Lembra lá no artigo 4º, quando nós verificamos a teoria da atividade? Aqui é uma teoria mista, tá bom? E vou explicar para vocês. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, ligação, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Enquanto na atividade, nós só verificamos a ação ou omissão, aqui não, ação e omissão e também o lugar onde produziu ou deveria produzir os resultados. Então, enquanto eu tenho lá no artigo 4º a teoria da atividade, aqui eu tenho a teoria da ubiquidade ou teoria mista. Extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, estados e território do município. Administração pública e no caso de genocídio, quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil. Tem outras, tá bom? Tem várias aqui, mas eu trouxe para vocês as principais que caem em provas relacionadas de guarda municipal. Aqui é uma aula geral, né? Não vou ficar explicando uma por uma, porque a aula está lá dentro da plataforma. Mas aqui é uma aula geral. Só aula geral, galera, você vai matar pelo menos aí 80% dessa prova, beleza? Inclusive, vou dividir em 2 blocos. Vou fazer esse bloco de 30 minutos, 28 minutos aqui, e depois eu faço uma outra aula para nós finalizarmos principalmente a parte geral e falar um pouquinho sobre a parte especial que vai cair na sua prova. Parte geral e parte especial do Código Penal, beleza? Ah, Ramos, mas eu quero completo. Vai estar, tá bom? Vai estar completo lá naquela revisão que eu falei para vocês um dia antes da prova, ao vivo, beleza? Todos os professores. E não será somente eu, tá? Vai estar o professor de português, o professor de matemática, outros professores de direito, outros professores de legislação, beleza? Então, cada um vai pegar uma parte do edital e resumir para vocês. Por isso que é muito importante adquirir lá a revisão de véspera. E está um pouco antes, para não chegar atrasado também, né? E está na porta da prova, que eu vou estar lá, pessoalmente, tirando foto com vocês, distribuindo camiseta da Implacável, tudo. Aí é assim, é gratuito, tá? Gratuitamente eu vou estar lá, vou levar meu tablet, tudo que tiver no edital eu vou tentar fazer em 1 hora para vocês. Combinado? Então, beleza então. E a pena cometida no estrangeiro também será computada aqui no Brasil, tá bom? Não vai atenuar a pena imposta no Brasil se cumprida no estrangeiro. Só isso, sim, só isso. Para você, só isso. Do crime, relação de causalidade. Muito interessante isso daqui, tá bom?
Então, eu tenho aqui, eu tenho uma conduta, que eu vou exemplificar por C. Eu tenho uma conduta e tenho um resultado. Eu tenho conduta e o resultado. O que eu tenho que verificar? Se existe um nexo de causalidade entre a conduta do agente para o resultado. Isso é muito importante nós aprendermos isso daqui para depois ir para a superveniência de causa independente ou relativamente independente, que é isso que cai também na sua prova, beleza? Então vamos ler o artigo e depois verificar como isso pode cair na sua prova. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe dê causa. Considere-se causa, ação ou omissão, sem o qual o resultado não teria ocorrido. Então, o resultado tem que estar diretamente ligado com a conduta do agente. Eu não posso praticar uma conduta e o resultado ser diverso do pretendido, beleza? Eu não posso ser responsabilizado por isso. E entrando também na superveniência de causa independente, tá? Volta aqui para mim na tela. A superveniência de causa relativamente independente exclui imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem cometeu. Vamos lá. Explicando. Lá no caso do homicídio, que fica muito mais fácil. Eu lá, de posse de uma armamento de fogo, disparo com a intenção de matar, disparo contra o meu afeto e mato ele. Qual que é o resultado naturalístico? É o homicídio. Existe nexo causal entre minha conduta e o resultado? Sim, eu dei um tiro nele com a intenção de matar, matei ele, acabou. Existe nexo de causalidade. Beleza? É só isso. Vamos, é só isso. Tá bom? Relação de causalidade. Tá bom? E agora na superveniência de causa independente. Então vamos lá. Primeiro nós temos que verificar qual teoria adotada. Se perguntar sobre teoria, tá bom? Vamos, qual que é a teoria aqui do artigo 13? Então você vai colocar aí no seu caderninho. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Logo, eu tenho que entender que eu preciso ter cometido algo e ter relação total com o resultado. Mas por que, Ramos? Mas todo crime é assim? Sim, todo crime é assim. Mas eu posso ter uma quebra desse nexo causal. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que fique melhor ilustrado. Por exemplo, esse mesmo exemplo do caso do homicídio. Eu não quero matar. Eu não quero matar, beleza? Eu pego e miro pro dedinho do cara, certo? E dou um tiro no dedinho dele. Correto? Beleza. Ele vai ser socorrido. Exemplo clássico, dentro da ambulância, a ambulância vai, capota e mata esse cara. A minha conduta fez com que ele morresse? Em tese, não. Eu quis somente ferir ele. Mas ele morreu. O resultado foi morte. Só que o que eu fiz não foi para tanto. Então eu respondo aí por lesão corporal. Beleza? Agora, se ele vai para o hospital e tem uma infecção hospitalar nesse dedinho e morre, aí sim eu tenho uma relevância na minha conduta. Aí sim eu respondo por homicídio. Por isso que vocês têm que ter, certamente ele vai trazer essa historinha para você. Você tem que verificar se existe relevância causal, se existe quebra do nexo de causalidade ou não quebrou o nexo de causalidade, devendo o autor responder pelo resultado e não somente por sua ação. Belezinha? Bem fácil também, né? Bem fácil. E dentro da plataforma eu coloco muito exemplo, eu coloco muito exercício para vocês fazerem, porque nada mais é que você estender os seus estudos na hora da prova. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe. É isso que cai para vocês na prova. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Por exemplo, os pais. Ou, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por exemplo,
a doméstica, né, a babá, com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. É essa tabelinha que cai para vocês em relevância da omissão. Preciso só saber isso? Sim, é somente isso. Beleza? Nessa reta final, não fique se apegando a tantos detalhes, a tantas teorias mirabolantes, que se eu começar a falar para vocês, somente nessa aula eu ficava no artigo 1º. Tem tanta coisa no artigo 1º, tanta coisa, que se você ficar pegando aulas muito completas, você entra a nível de magistratura e não sai do artigo 1º. É isso que nós, aqui da Implacável Concurso, não queremos para você. É estudar de forma objetiva para você chegar na hora da prova, você saber pelo menos aí 90% da prova. Vai saber tudo? Não. Dificilmente vai saber tudo. Na minha aprovação, eu sabia tudo da prova? Não, não sabia toda a prova. Eu errei 2 questões. Mas eu sabia toda a prova? Não, eu não sabia toda a prova. Então você tem que estar ali na média de 90%. Uma média de 90% aí, você vai passar tranquilo para Caxias do Sul. 90%, 95% aí. Não precisa saber não, tá bom? Porque muitos candidatos vai olhar uma questão, não vai saber responder e isso vai abalar emocionalmente. E aí o cara desanda. Aí ele vai fazer 70% da prova. Possivelmente 70% não passa. Para encerrarmos aqui, que já deu 30 minutos, diz o crime quando consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição. Legal. Então, quero matar, matei. Tranquilo, não tem, e geralmente também não cai. Mas o que cai é isso daqui. Tentativa. Tentado quando inicia a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Inclusive, no próximo bloco, vou gravar outra aula falando aí sobre desistência voluntária, que está intimamente ligada à tentativa. Beleza, galerinha? Então, espero que tenham gostado dessa parte inicial aqui. Eu sei que é só um pouquinho, né? Só para trazer esse gostinho para vocês não desistirem de estudar. Vou fazer o segundo bloco, tá? Falando aí, principalmente para terminar essa parte especial e entrar um pouco na parte especial. Terminar essa parte geral e entrar um pouco na parte especial do Código Penal, que é a partir ali do 121, crimes contra a pessoa. Vou falar um pouquinho sobre isso em 30 minutos, obviamente. Vou tentar dar uma resumida para nós finalizarmos tanto a parte geral quanto a parte especial. Mas tem ainda administrativo, tem muita coisa, e é isso que eu quero. Convido vocês a entrar lá no site da Implacável Concurso, porque aí sim vai ter tudo lá detalhado. E a nossa revisão, aí sim, eu vou falar por mais de 1 hora, tudo dentro do processo penal, legislação especial, a qual irão me passar. Beleza, galera? Então, fique com Deus, foca no estudo que eu tenho certeza que essa vaga é sua e vamos nos ver pessoalmente aí em Caxias do Sul, tanto na revisão geral e quanto na porta da prova. Beleza, né, galera? Força e honra sempre. Até mais.